O que não falta é assunto para a gente tratar. O nosso convidado nessa noite aqui no Canal Livre está com a gente Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Obrigado por aceitar nosso convite, senador. Boa noite. Boa noite, Rodolfo, todos aqueles que nos acompanham nessa bancada. Agradecer ao nosso Fernando Mitre, ao nosso cientista político Fernando Schiller e ao nosso Eduardo Oineg aqui na bancada também. Senador, vamos começar. Eu acho que também veio dessa divulgação de uma nova pesquisa com relação ao governo Lula. Há uma desaprovação, segundo a Quest, subindo para 57%, mas quando a gente vai para a questão eleitoral, você tem Lula, se Bolsonaro tivesse elegível, empatados em 41%, mas dessa vez Lula aparecendo empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite. Como o senhor está vendo essas pesquisas e a perspectiva também para frente? O senhor, por exemplo, nutre realmente esperança de Bolsonaro poder participar de uma eleição no ano que vem? Sim. Bom, primeiro é importante colocar que pesquisa é retrato do momento. Mas há uma tendência clara, não só nessa pesquisa, mas em diversas pesquisas, que mostra a deterioração da imagem do atual presidente da República. E de uma forma muito clara, porque é uma frustração de expectativas do que foi dito durante a campanha eleitoral. Tanto do ponto de vista econômico, foi prometido picanha e cerveja, e na verdade foi subtraído até o ovo da mesa do trabalhador brasileiro, e essa é a base de apoio tradicional do PT, as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, mas também, eu diria, uma deterioração moral desse governo. Um governo que tem se notabilizado pelo fato de que o presidente da República tem viajado e participado de converscotes, se hospedado em hotéis de luxo, tem, enfim, se preocupado em talvez ter um prêmio Nobel, ao invés de se preocupar com os problemas reais que a sociedade brasileira enfrenta. Senador, pesquisa não faz prognóstico. Esse é um grande equívoco no Brasil, porque a pesquisa é sempre discutida como prognóstico, é um equívoco. É como o senhor diz, retrata do momento e ponto. Mas o que essa pesquisa mostra é que a direita proliferou ali em vários nomes. É uma coisa impressionante. Você tem aí governadores todos presidenciáveis. E as atenções se voltam, por várias razões, para o governador Tarcísio, que por enquanto se diz candidato à reeleição e jamais faria qualquer coisa sem aprovação de Bolsonaro. E Bolsonaro se diz candidato. Essa é a aparência. Mas sabemos que política não é assim. É preciso começar a discutir realisticamente o que pode vir por aí. Que possibilidades o senhor vê de um entendimento entre esses governadores para que a direita se una e depois, com o compromisso que o Tarcísio já de vez em quando fala, não se colocando como governador, como candidato, mas ele fala, e trabalha aí uma anistia, etc. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vou começar pelo final. É claro que a anistia, que hoje está tendo o seu debate praticamente obstaculado por pressões vindas do judiciário brasileiro, o que é evidente uma distopia no nosso sistema de pesos e contrapesos institucionais. Inimaginável que o parlamento brasileiro seja tutelado pelo judiciário, como está acontecendo. Mas nós somos um país que tem uma tradição de anistia, tem mais de 40 anistias. E sempre que teve um líder com estatura suficiente para entender esse processo, houve até uma expectativa de pacificação para que o país se debruçasse sobre os problemas reais. Em relação à questão do Tarcísio, da direita, com vários nomes, eu acho que, na verdade, isso é uma dádiva. A direita mostra que é possível ter alternativas. Existem vários nomes aí que teriam condições de serem candidatos e se elegerem e fazerem bons mandatos no Executivo. Há uma grande liderança que é inegável e reconhecida por todos, do presidente Bolsonaro, mas há muitos nomes. Não é a mesma coisa na esquerda. Eu diria que o presidente Lula, se você me permite aí uma analogia, é como um mandacaru. Ele não dá sombra, não dá frutos, não deixa que nada cresça no seu entorno. Então, o que para a esquerda é um problema porque ele só tem um líder,
Na direita, pelo contrário, nós temos uma série de alternativas e a maior e a mais importante dela é o presidente Bolsonaro, que no momento oportuno vai tomar a sua decisão. Caso possa ser candidato, será. Caso não possa ser candidato, deverá orientar os seus seguidores, aqueles que o ouvem, que o escutam, né, de qual é o candidato mais adequado para vencermos a eleição. Senador, não deixa de ser também uma postura Mandacaru, né? A gente tem tem vários nomes possíveis na direita, mas tem um Mandacaru ali que resolve para onde vai a direita. Mas eu queria perguntar ao senhor, ainda falando de pesquisa, o seguinte... Sei que você permitiu que eu comentasse a sua afirmação, mas vamos lá. Não, mas eu vou querer. Mas eu não queria perder a oportunidade. O seguinte, ainda nas pesquisas, em 94, primeiro trimestre, Lula estava à frente do Fernando Henrique. 2005, Lula estava acabado. 2002, Rosiana Sarney entra o ano na frente de todo mundo. Bolsonaro, nessa época do ano, ou seja, terceiro ano, mais ou menos meados do terceiro ano, tinha exatamente a aprovação do Lula. E, no entanto, ele foi um candidato altamente competitivo e perdeu por nada a eleição. Poderia ter ganho a eleição. Então, olhando o governo e olhando como as pessoas decidem, cada vez mais as pessoas fazem seus cálculos, ou por ideologia, por identidade, não apenas como uma avaliação do governo, né? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, primeiro... E o Mandacaru, naturalmente. Eu vou começar por ela, né? É importante dizer que cada vez mais se cobra a nitidez da classe política. Vocês que são jornalistas e que fazem o jornalismo da atividade política, naturalmente trabalham na especulação a partir de fatos e de indícios, né? Então tem muita especulação no jornalismo político, que é natural, né? Se você vê alguma coisa acontecendo, especula o que poderá acontecer no futuro. Ora, nós temos alguém que despertou a direita brasileira, porque a partir de 1985, você acabou com o bipartidarismo no Brasil e houve uma pulverização de legendas e muitas delas viraram franquias de uma única pessoa, que não tinha nada a ver com a ideologia ou com uma posição programática desse ou daquele grupo político no Brasil. E a direita, ela sempre foi difusa, porque sempre foi associada à ditadura militar. Então, quem deu voz à direita foi Bolsonaro. Quem vocalizou, quem permitiu que as pessoas pudessem defender, por exemplo, um Estado que servisse à sociedade e não se servisse dele como o PT propaga e trabalha, que é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados políticos. Veja, por exemplo, nessa questão do IOF. No mesmo dia em que o Haddad faz essa ação atabalhoada de aumentar o IOF, se divulga um aumento de 78 bilhões para os funcionários públicos, escalonado em 3 anos. Então há um contrassenso lógico na forma como se coloca essa narrativa de dizer que o gasto é vida. Então Bolsonaro tem uma liderança e uma força política inegável. Ele precisa ter muito cuidado nessa escolha. Tá? É evidente que outros partidos políticos podem apresentar a candidatura. A gente tem um processo de primeiro e segundo turno. Ninguém impede que outros partidos apresentem candidaturas. Mas há um respeito a ele que é publicamente demonstrado. Então, no tempo adequado, que pode ser que não seja o tempo da imprensa, daqueles que estão mais ansiosos, essa decisão vai ser tomada. Eu não tenho dúvida que a direita vai vencer as eleições de 2026 ou o centro-direita. Em relação à questão da posição em pesquisas, é evidente, foi o que eu coloquei desde o início, é um retrato do momento. Eu não subestimo a capacidade da narrativa, e você mais claro, da mentira, né, que o PT consegue propagar. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência. O primeiro governo em 30 anos que estabelece medidas de combater eu diria, as fraudes reiteradas que a Previdência sempre teve, isso é histórico, vocês acompanham isso na política, foi o governo do presidente Bolsonaro. Mas o que é dito pelo Sidônio e repetido pelos líderes do PT? Olha, a corrupção no INSS começa no governo Bolsonaro, que instrumentalizou o INSS para ajudar os sindicatos, inclusive um deles que tem o irmão do Lula. Então, é uma narrativa tão esquisita, tão desfocada,
que a população repudia, mas eles não têm nenhuma dificuldade de repetir essa narrativa até Mas houve liberações durante o governo Bolsonaro que realmente duplicaram, cresceram muito no governo Lula, mas houve liberações no âmbito